Boa noite a todos. Eu vou tentar falar nessa uma hora um pouco de vários aspectos que são importantes na aplicação do PET-CT no câncer de cabeça e pescoço. Então, vou tentar abordar os aspectos clínicos que sejam de relevância para nós e também como que o PET pode ser aplicado, né? Uma primeira questão é que câncer de cabeça e pescoço engloba uma gama extensa de tumores em várias regiões da cabeça e do pescoço, né? Então, se a gente for ver, é um grupo bastante heterogêneo de neoplasias que podem acometer os lábios, as fossas nasais, os seios parasnasais, a cavidade oral, a laringe, a faringe, linfonodos cervicais, glândulas salivares e tireoide. E seria difícil, ou até impossível, falar sobre todos eles nesse tempo. Então, o que é que eu fiz? Eu selecionei aqui esses sítios aí, que são os mais importantes em termos de frequência, e o que a gente falar agora vale principalmente para esses sítios, né? Lábios, cavidade oral, laringe e faringe. Uma outra questão é que, no Ocidente, 90% dessas neoplasias são carcinoma espinocelular. Então, o que a gente comentar hoje vale principalmente para esse tipo histológico, já que o adenocarcinoma é bem menos frequente nessa região. Bom, a gente precisa saber um pouco, né, de epidemiologia. Então, esses são os dados do INCA, de estimativa de incidência de câncer para 2012 no Brasil. E a gente vê que, entre os homens, a cavidade oral, isoladamente, é o quinto sítio mais frequente de neoplasia, excluindo pele não melanoma. E a laringe é o oitavo. Então, se a gente somar a incidência dos dois, eles ficam em terceiro lugar, né? Isso é típico mesmo de países de renda média ou renda mais baixa, onde essas neoplasias têm uma frequência alta. A taxa de incidência bruta em homens no Brasil, de uma forma geral, para 2012, está estimada em 17 casos para cada 100 mil habitantes. No estado de São Paulo é um pouco mais alto, chega a 24 casos, e São Paulo e Rio Grande do Sul são os estados que têm a incidência mais alta aqui no Brasil. Vocês podem ver que entre as mulheres eles nem aparecem entre os mais frequentes, né? Então, é uma neoplasia de preferência pelo sexo masculino. A relação em geral está em torno de 3 homens para cada mulher acometida por essa neoplasia. Aqui no Brasil, assim como nos outros países do mundo também, o diagnóstico em geral é feito em estadios clínicos mais avançados, o 3 e o 4. A gente vai discutir isso um pouquinho aqui para frente. Em termos de epidemiologia também, é importante a gente conhecer um pouco dos fatores de risco, né? Os principais fatores de risco são esses aí, né? São o etilismo e o tabagismo, que juntos respondem por 75% dos casos, né, de câncer de cabeça e pescoço. E aí eles acometem principalmente homens mais idosos, a partir da 5ª década de vida. E tem uma incidência um pouco maior em classes sociais mais baixas. E aí tem um outro grupo de pacientes que são aqueles que estão infectados pelo HPV, adquiridos através da prática de sexo oral. E aí esse é um grupo completamente diferente desse grupo daqui. Esses pacientes aí, eles têm um prognóstico melhor do que os pacientes com etilismo e tabagismo, eles respondem melhor ao tratamento e eles costumam ser mais jovens do que o outro grupo. E eu fiz essa brincadeira aí só para mostrar que os grupos são realmente diferentes, né? Isso tem uma importância prática para nós. A gente vai ver casos de melhor resposta entre os pacientes com HPV, enquanto que isso vai ser mais difícil de ver no grupo de pacientes que são etilistas e tabagistas. Esse grupo de pacientes do HPV, eles também têm uma idade menor do que os etilistas e tabagistas e estão em todas as classes sociais. Uma outra diferença também do HPV, dos pacientes com câncer induzido pelo HPV, é que eles costumam ter metástase linfonodal mais precocemente. Então, mesmo quando o tumor é pequeno, o estadio T é pequeno, eles já cursam com metástases linfonodais.
Bom, o que a gente precisa saber da história natural e das opções de tratamento está mais ou menos resumido aqui. Esse grupo de tumores, em geral, cursam com metástases precoces para linfonodos regionais, e as metástases à distância, em geral, são mais raras e tardias. Quando elas acontecem, a maior parte das vezes, 90% das vezes, elas estão nos pulmões e mais raramente nos ossos e no fígado. E o tratamento é escolhido, a estratégia é planejada em função do estadio clínico. Então, nos estadios mais precoces, que são o 1 e o 2, em geral, esses pacientes são tratados apenas com cirurgia ou então com a radioterapia com intenção curativa para preservar a função do órgão. Enquanto que nos estadios 3 e 4, eles precisam aí de uma abordagem agressiva, multimodalidade, que pode começar pela cirurgia e fazer uma quimio-radioterapia pós-operatória, ou eles podem tentar a quimio-radioterapia neoadjuvante e reservar a cirurgia só para os pacientes que não responderam completamente, isso se chama de cirurgia de salvamento. Tudo isso com o objetivo de evitar a cirurgia, que é mórbida, deixa muitas sequelas e compromete bastante a qualidade de vida desses pacientes. Uma outra coisa que a gente precisa falar é sobre anatomia, né? Esse é um assunto, assim, na minha opinião, mais chato, né? Então, eu vou pedir um pouco de paciência para vocês, eu vou me ater aos detalhes mais importantes. Acho que a coisa mais importante de aspecto anatômico que a gente precisa saber são esses linfonodos cervicais, né? Os cirurgiões, eles estão habituados a essa classificação aí nesses 7 níveis principais. Então, na minha opinião, assim como a gente faz a segmentação pulmonar e sabe mais ou menos de cabeça, mais ou menos onde estão os segmentos, eu acho que a gente tem que saber um pouco dos segmentos dos linfonodos cervicais, né? Então, vai ficar um pouco árido isso aqui, mas eu acho que é importante, e talvez o meu objetivo não é nem que a gente saia daqui com isso decorado, mas só que preste atenção a esse assunto. Então, esses 7 níveis, né, são divididos de acordo com referências anatômicas. Então, o nível 1 são os linfonodos que ficam na região submandibular. Eles começam abaixo do músculo milioide, que é esse aqui, e vão até a borda inferior do osso ióide, que é fácil de reconhecer, é esse osso aqui, né? Então a gente segue na tomografia até chegar à porção da borda inferior dele. Tá? E eles ficam anteriores à borda posterior das glândulas submandibulares, né? Então a gente localiza aqui, eu perdi a seta. Não está ainda. Então. E esses grupos, esses linfonodos do nível 1, eles vão se dividir em 2 subgrupos, que é o 1A, que é esse submentoniano aqui, que fica entre os ventres anteriores do músculo digástrico. E o 1B, que são os submandibulares propriamente ditos, que ficam posteriores ao ventre anterior do músculo digástrico até a borda posterior da glândula submandibular. Tá? Então, a partir daqui, da borda posterior da glândula submandibular, eles já passam para o nível 2. Então, o nível 2, que são os linfonodos da cadeia jugulo-digástrica, eles vão começar na borda da base do crânio até a borda inferior do ocioide. E esses linfonodos aqui, os do nível 2, 3 e 4, eles estão relacionados ao esternocleidomastoide. Então, a gente procura localizar o músculo esternocleidomastoide para tentar enquadrá-los nesses níveis aí. Eles vão ficar anteriores à borda posterior do esternocleidomastoide e, como eu falei, posteriores à borda posterior da glândula submandibular. Então aqui, né, a gente tem uma divisão, uma linha que divide então o nível 1, que é a borda posterior da glândula submandibular. A partir daqui a gente está no nível 2, né, que vai até a borda posterior do esternocleidomastoide. E esse nível 2 também é separado em 2A e 2B.
Os 2A são os linfonodos que estão próximos à veia jugular interna, né, que está aqui numa tomografia com contraste, e o 2B ficam posteriores à veia jugular e separados por uma faixa de tecido adiposo. Então aqui, nesse nível aqui, a gente vai ter para trás os linfonodos do nível 5A, os linfonodos do nível 2 e na frente, na região submandibular, os do nível 1. Como a gente algumas vezes não faz tomografia com contraste, a gente não precisa se preocupar muito em dividir em 2A e 2B. Acho que se disser só nível 2, já está de bom tamanho. O nível 3 é o seguinte, então, aqui ao longo do esternocleidomastoide, é a cadeia jugular média, vem da borda inferior do hioide até a borda inferior da cartilagem cricoide. De novo, fica anterior à borda posterior do esternocleidomastoide. Então, aqui de novo, a gente tem, nesse caso aqui, ó, um grande linfonodo necrótico do nível 3, né, ele está bem próximo ao esternocleidomastoide. E aqui eu botei novamente as linhas de divisão, só para lembrar que o nível 3 acaba na borda posterior do esternocleidomastoide, onde começa o nível 5, né? A gente pode ver por aqui também, e na frente a gente vai ter o nível 6. E assim vai. O próximo nível é o nível 4, a cadeia jugular inferior, que começa na borda inferior da cartilagem cricoide e vai até as clavículas. Como os outros níveis, ele fica anterior à borda posterior do esternocleidomastoide e lateral às carótidas. Então aqui a gente tem essa mesma divisão, né? Os linfonodos do nível 4 ficam até a borda posterior do esternocleidomastoide. Atrás dele são os linfonodos do nível 5, né? E na frente a gente tem um pouquinho aqui dos linfonodos do nível 6. O próximo nível é a cadeia cervical posterior, que fica posterior ao esternocleidomastoide, da base do crânio até a clavícula. Ela é subdividida em 5A, que é a porção superior, que vai ficar atrás do nível 2 e do nível 3, e em 5B, que fica atrás do nível 4. Então aqui eu tenho um exemplo, né, de um linfonodo grande aqui, no nível 5B, um linfonodo necrótico, e de novo aquelas linhas, né, no nível do esternocleidomastoide é o nível 4 e na frente o nível 6, tá? Então aqui é a mesma coisa, né, 5B, 4 e 6. Os 6 são os linfonodos do compartimento anterior, que engloba aí os linfonodos pré-laríngeos e os pré-traqueais, que vem, obrigado, tá, que vem aqui da borda inferior do hioide até o topo do manúbrio. Ele fica, em geral, em frente aos linfonodos de nível 3 e 4. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de um grande linfonodo no nível 6, bem no compartimento anterior mesmo. E, por fim, os linfonodos do grupo 7, que é também o mediastinal superior, que fica entre as artérias carótidas comuns, abaixo do topo do manúbrio. Aqui a gente, né, identifica o manúbrio e, em seguida, linfonodos aqui do nível 7. Bom, eu sei que não dá para decorar isso, mas, enfim, eu acho que é importante que a gente se preocupe com isso e tente memorizar esses níveis aí quando estiver avaliando o câncer de cabeça e pescoço. Uma outra coisa importante da tomografia que a gente tem que conhecer são os critérios de malignidade para linfonodos que os radiologistas usam. Então, eles se preocupam com essa possibilidade de malignidade para os linfonodos que tenham mais do que 1,5 cm no nível 2 e mais do que 1 centímetro nos demais níveis, né? No nível 2 existe uma tolerância maior, porque aí tem muitos linfonodos inflamatórios. Então, é bastante comum que qualquer um de nós tenha linfonodos com até 1,5 cm e isso sejam linfonodos benignos. Por isso que no nível 1 o nível de corte é um pouco maior. Quando existe, como nesse caso aqui, necrose central, isso favorece bastante a possibilidade de malignidade e a necrose diminui a captação de FDG, então a gente tem que prestar atenção nesse aspecto morfológico. O realce periférico de contraste,
Quando existe mais de um linfonodo aumentado na mesma cadeia, formando um conjunto de linfonodos. Os linfonodos que têm formato redondo, que perdem aquele aspecto fusiforme dos linfonodos normais, e os linfonodos que já têm substituição do hilo gorduroso, são os mais suspeitos para malignidade. Embora esses critérios ajudem bastante, eles não são perfeitos, né? A acurácia desses critérios para a malignidade está em torno de 70%. Então, por isso que os exames anatômicos não são suficientes para avaliar malignidade ou benignidade dos linfonodos. E aí, continuando ainda nessa questão técnica, vamos falar um pouquinho da técnica de aquisição para o PET de cabeça e pescoço. Essa região é uma região difícil, né? É uma região pequena, que tem uma anatomia muito complexa e cheia de estruturas pequenas também. Muitas dessas estruturas são potenciais áreas de captação fisiológica ou de captação por patologias benignas, no caso do FDG. Então, isso vai exigir de nós que a gente considere protocolos dedicados de aquisição do CT para tentar resolver essa anatomia complexa aí. O quão dedicado vai ser esse protocolo depende um pouco da finalidade do PET no seu serviço, né? Então, existem serviços, principalmente nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também, que acreditam e usam o PET nessa filosofia aí do one-stop shop, ou seja, eles querem que o paciente faça apenas o PET-CT, não precise repetir uma outra aquisição de CT dedicada da região cervical ou mesmo do pulmão. Os serviços que pensam assim vão ter que fazer realmente uma aquisição de CT com um protocolo bastante otimizado para conseguir resolver os problemas que essa anatomia complexa traz. Uma outra situação é quando o paciente já tem o CT dedicado da região cervical realizado e ele vem fazer o PET para complementar o estadiamento. Nessa situação, o CT serve mais para nós como localização. Então, nessa segunda situação, que eu acredito que seja ainda a maioria dos serviços aqui no Brasil, você pode usar protocolos menos rigorosos de aquisição. De toda forma, eu pessoalmente acredito que o ideal é que você tenha uma aquisição separada e dedicada da região cervical. O motivo, talvez o mais simples deles, é que para fazer a aquisição padrão, aquela do corpo inteiro, que começa na base do crânio até a raiz da coxa, em geral a gente faz com os braços elevados, né? Isso para evitar artefatos no tórax. Só que isso cria artefatos na região cervical, tá? Então, uma forma de resolver esse problema é fazer uma aquisição com os braços elevados para o corpo inteiro, que também é importante, e depois repetir uma aquisição só da região cervical com os braços abaixados, e aí eu não vou ter esses artefatos de reconstrução. Uma outra vantagem de fazer isso é que eu posso ajustar os parâmetros de aquisição às características anatômicas da região cervical. Então, aqui, por exemplo, tem uma tabela comparando como pode ser esse ajuste, né? Enquanto no CT padrão, aquele que a gente faz, né, da base do crânio até a raiz da coxa, eu, em geral, uso uma espessura de corte de 3 a 5 milímetros. Se eu quiser fazer um CT otimizado da região cervical, eu vou ter que diminuir essa espessura de corte para ganhar mais detalhe anatômico. O quanto eu vou diminuir vai depender daquilo que eu falei antes. Esse CT é o único que o paciente vai ter ou ele já tinha um CT antes? Então, se ele já tinha um CT antes, eu posso aproximar a espessura do corte do 2,5 milímetros. Se ele não tinha, eu vou ter que ser mais rigoroso e fazer uma espessura de corte cada vez menor. A intensidade da corrente no tubo do CT também é um parâmetro bem importante. Ela é que define o grau de detalhe anatômico que eu vou ter. Então, quanto maior for a intensidade da corrente no tubo, mais eu vou ser capaz de delinear as margens do tumor, mais eu vou saber quais estruturas adjacentes ao tumor estão acometidas. Então, na aquisição do CT otimizado, eu tenho que usar uma corrente muito alta, né? E aí, de novo, vale aquilo. Se eu estou apenas para localizar, talvez não precise ser tão alta assim, né? Enquanto que no CT padrão, a gente usa um CT de baixa dose, que pode começar com 60, 80 e até 280. Isso é importante porque quanto maior a intensidade do tubo, tem os benefícios de maior resolução anatômica,
mas tem os problemas que é, primeiro, expor o paciente a uma radiação que pode ser desnecessária para ele, e o segundo problema é que isso diminui a vida útil do seu tubo de CT. E um tubo de CT custa bastante caro para repor. Então, se a gente puder economizar o tubo, porque a gente não precisa mais daquela informação, é importante também. A matriz, a gente pode mexer na matriz, fazendo uma matriz menor no CT otimizado, mas assim, lá no Círio a gente deixa o mesmo tamanho de matriz, mas a gente diminui o campo de visão, né? Quando eu diminuo o campo de visão, eu diminuo o tamanho do pixel, né, se eu não mexer na matriz. Então eu consigo mais detalhe anatômico. E eu não preciso de um campo de visão tão grande no pescoço, porque é uma região anatômica menor. Então, se eu diminuir o campo de visão do CT, da aquisição do CT, eu vou ganhar resolução anatômica. E eu posso mexer na aquisição do PET também, né? Enquanto que no PET padrão a gente faz 2 a 4 minutos por bed, no PET otimizado eu devo aumentar o tempo de aquisição. Então, pode ser de 4 a 10 minutos, isso de novo dependendo de como você vai usar esse PET. E aí eu vou conseguir uma resolução melhor no PET otimizado, né? De 4 a 5 milímetros, enquanto que no PET padrão fica de 6 a 10 milímetros. O algoritmo de reconstrução eu também posso mexer. A maior parte dos sistemas hoje usa o sistema interativo. Então, no PET otimizado, como eu tenho uma região menor, onde existe menor interação da matéria com a radiação, eu posso aumentar o número de iterações e dos subsets. Porque assim, o que isso faz, assim, de uma forma bem simplista? Quanto mais iterações eu ponho na reconstrução, eu ganho resolução, mas eu perco em ruído, né? Como o pescoço é uma área pequena, não tem muito ruído, não tem muita interação da radiação com as estruturas anatômicas. Se eu fizer isso no abdômen, por exemplo, aí eu vou ganhar resolução, mas eu vou acrescentar muito ruído na imagem. Então eu tenho que ser mais econômico no PET padrão, só que quando eu faço só o pescoço eu posso aumentar o número de iterações. Isso atualmente nos sistemas não traz muito problema, porque eles têm unidades de processamento separadas da unidade de aquisição. Então a reconstrução demora mais, né, quando você aumenta o número de iterações, mas como você já está com a unidade de aquisição livre, você já consegue adquirir. Em equipamentos mais antigos, isso não acontece, né? Você precisa terminar a reconstrução para adquirir o próximo paciente. Então, se você aumentar o número de iterações, você vai ficar com o aparelho parado até que ele termine a reconstrução. E o preparo do PET otimizado também é um pouco diferente do PET quando você faz para não cabeça e pescoço. No caso de pacientes com cabeça e pescoço, a gente tem que ser um pouco mais enfático no repouso. Então, o paciente não deve falar, não deve mastigar, de preferência deve ficar em repouso numa cadeira que tem algum tipo de sustentação para o pescoço, para não provocar tensão muscular. Nesse grupo de paciente, o uso do ansiolítico fica mais interessante, porque daí eu tiro a tensão muscular, da musculatura cervical, e eu também tiro a captação na gordura marrom, que vai atrapalhar bastante se acontecer na região cervical. E alguns serviços acreditam que essa aquisição otimizada deva ser feita com mais tempo, então com 120 minutos depois da injeção, que é isso que a gente faz no CIP. Então a gente faz a aquisição do PET padrão aos 60 minutos, a gente tira o paciente, ele descansa um pouco e ele volta depois de 60 minutos só para fazer o cabeça e pescoço. Bom, quanto ao contraste venoso, isso já parece não haver mais tanta polêmica assim. Do ponto de vista teórico, ele é considerado essencial para resolver esses problemas de anatomia complexa. Usando o contraste, eu vou ter um melhor delineamento das margens e das dimensões do tumor, vou conseguir avaliar a invasão de estruturas, principalmente de vasos, e para nós o que ajuda bastante é diferenciar linfonodo de vaso. E também vou conseguir ver melhor necrose. O uso do contraste venoso não interfere significativamente no SUV, essa era uma preocupação
inicial, quando se começou a fazer isso, né? E mesmo se ele ficar muito concentrado em uma região, em um vaso cervical, você pode também avaliar as imagens não corrigidas. Então, isso não costuma ser um problema. O problema de usar o contraste é que ele torna o procedimento mais complexo, né? Você passa a precisar de uma retaguarda para efeitos colaterais, se precisa de uma bomba de infusão, se precisa de um protocolo mais rígido de aquisição. Bom, e o que é que a gente ganha com isso, fazendo todo esse trabalho a mais, né? Então, alguns trabalhos mostraram que você aumenta em até 10% o número de linfonodos hipermetabólicos detectados. E esse ganho está principalmente nos linfonodos pequenos, com 5 a 10 milímetros. Então, tem um trabalho que mostrou que avaliou um grupo de pacientes e detectou 149 linfonodos, sendo que 11 dos quais só no protocolo otimizado. Mas isso aí, então, aumenta a sensibilidade, né? Sem dúvida aumenta. Só que ele traz um preço, que é a redução da especificidade. Então, a gente precisa usar esse protocolo otimizado com alguma cautela. Nesse grupo de pacientes, com o protocolo que eles usaram, né, isso varia de serviço para serviço. Eles viram que desses 11 que eles detectaram, 5 eram malignos, né, então aumentou a sensibilidade, mas 6 eram benignos. Então, isso realmente compromete a especificidade. Então, o que aí já é mais um conselho pessoal, não está escrito em nenhum artigo, né? Eu acho que a gente tem que se preocupar com esse linfonodo que eu só vejo na aquisição otimizada, né? Ele tem que ser descrito, mas eu acho que você tem que considerar esse linfonodo com alguma cautela, porque com esse protocolo que foi feito nesse artigo, era quase 50% e 50%. Né? Então, assim, quando eu detecto o linfonodo só na aquisição otimizada, eu não posso, na minha opinião, tratá-lo como igualmente suspeito a um linfonodo que você vê já na aquisição padrão. Uma outra questão é que fazer um protocolo otimizado aumenta também o SUV. Né? Mesmo que eles fossem adquiridos ao mesmo tempo, ele aumenta em 15% a 20% o SUV, só porque você está usando um outro protocolo de aquisição, com um outro algoritmo de reconstrução. Então, assim, essa é uma outra coisa que eu acho que, se vocês decidirem usar um protocolo otimizado, é importante conhecer a diferença do seu protocolo otimizado para o padrão. E é importante que você relate no laudo que o seu SUV foi obtido num protocolo otimizado. Isso serve para você, principalmente, acompanhar esse linfonodo depois. Então, você vai comparar ele, o SUV do protocolo otimizado com o do padrão, e isso já vai atrapalhar a comparação. Então, aqui tem um exemplo tirado lá desse artigo, né, de um paciente que tinha uma metástase no linfonodo submandibular esquerda, era um linfonodo de 1 centímetro apenas. Na aquisição padrão, aquela que ele não fez o protocolo otimizado, é uma captação muito discreta, né, nem dá para valorizar. No protocolo otimizado já é uma captação mais evidente, né? No caso desse paciente, era um linfonodo metastático, mas, na minha opinião, é que esse linfonodo tem que ser tratado com alguma cautela. Né? O fato dele aparecer aqui, assim, está um pouco mais evidente, não nos autoriza a decretar que esse linfonodo é realmente metastático. Bom, agora, saindo dessa parte aí mais básica, vamos entrar nas aplicações clínicas mesmo do PET-CT no FDG. Vocês estão vendo aqui que eles têm aplicação em diversos momentos do diagnóstico, do tratamento e do acompanhamento desses pacientes, né? Isso acontece porque a afinidade dessa neoplasia pelo FDG é bastante alta, né? Se a gente dividir as neoplasias em 3 grupos, aqueles em que existe uma grande afinidade pelo FDG, aqueles que têm afinidade moderada e os de pouca afinidade, o câncer de cabeça e pescoço vai estar no grupo de alta afinidade. É por isso, então, que ele tem aplicação em diversos momentos do acompanhamento desses pacientes. E uma coisa importante também é que o estadiamento tem um grande impacto na estratégia terapêutica. Então, se a gente pegar esse exemplo aqui, são pacientes que foram submetidos à radioterapia com intenção curativa, né? E tem vários estadiamentos, né, vários graus de acometimento dos linfonodos. Então, vocês vão ver que somente os pacientes que têm
que não têm acometimento linfonodal ou têm um acometimento muito pequeno dos linfonodos, ficam sem evidência da doença 5 anos depois, após a radioterapia exclusiva. Ao passo que, se eles já tiverem outros níveis de comprometimento dos linfonodos cervicais, essa taxa de resposta, essa taxa de sobrevida livre de doença regional cai bastante. Então, para esses pacientes, a radioterapia exclusiva não é suficiente. O estadiamento desses pacientes normalmente é feito com exame físico, a endoscopia e um CT de pescoço da região cervical e tórax. Alguns serviços usam a ressonância para detectar a invasão perineural ou de outras estruturas e para planejar o tratamento cirúrgico. O problema desses métodos anatômicos é que eles não são capazes de detectar a invasão em órgãos que tenham a anatomia ainda preservada. Por isso que o PET tem sido estudado nessa situação e vários artigos já demonstraram a superioridade do PET ao estadiamento convencional. Ele altera o estadiamento TNM em cerca de 1/3 dos pacientes e altera a conduta da radioterapia em cerca de 30%. Essa alteração na conduta pode significar aumentar ou diminuir o campo a ser tratado ou mudar o objetivo da radioterapia, né? Se gera uma terapia primária, exclusiva, ela passa a ter que ser associada às outras formas de tratamento. Então, o estadiamento acurado é realmente crítico para definir o tratamento, especialmente nos tumores localmente avançados, que são estadio clínico 3 e 4, que tem o pior prognóstico, que a gente comentou que os pacientes são diagnosticados, na maior parte das vezes, nesses estadiamentos. E aqui, então, a gente precisa, talvez, saber um pouco do estadiamento TNM, né? O critério T não dá para discutir aqui, primeiro porque ele varia muito em função do local primário. Então, tem um estadiamento T para a língua, outro para o lábio, outro para a rinofaringe, então, enfim, não dá para discutir todos. E, além do que, a gente vai ver, o PET não tem muito valor no estadiamento T. No estadiamento N, a gente vai ver que N1 é aquele paciente que tem um linfonodo ipsilateral à lesão com menos do que 3 centímetros. N2 pode ser N2A se for um linfonodo ipsilateral entre 3 e 6 centímetros. Ele vai ser 2B se forem múltiplos linfonodos ipsilaterais com menos do que 6 centímetros, ou N2C se forem bilaterais ou contralateral à lesão com menos que 6 centímetros. E, por fim, ele vai ser N3 se o linfonodo tiver mais do que 6 centímetros. Então, o que é importante aqui? Eu preciso saber quantos linfonodos tem, qual o tamanho desses linfonodos e se eles são ipsilaterais ou contralaterais à lesão. Vocês podem ver aí que aquele nível de linfonodo, né, aqueles 7 níveis que eu fiquei um tempão falando aqui para vocês, não interferem no estadiamento. Então, do ponto de vista prático, não é tão importante a gente ficar lá vendo se tem um linfonodo no nível 2 e o outro no nível 4, isso não vai interferir no estadiamento em si, né? Essa é uma informação mais importante para o cirurgião quando ele quiser abordar a lesão. Então, a gente não precisa ficar tão preocupado com isso. E o critério M é M0 sem metástases e N1 com metástase de distância. Aí, a partir daí, a gente vem para o agrupamento. Os cânceres considerados iniciais são apenas do estadio 1 e 2. Para ser 1 e 2, não pode ter metástase cervical, nem metástase de distância, e tem que ser um tumor pequeno, até T2. Se ele tiver linfonodo acometido ou metástase à distância, ele já vai ser 3 e 4. Bom, então, como eu já comentei, para o estadiamento T, o PET não tem um papel muito bem definido, né? não traz informações a mais. Mas, apesar disso, alguns trabalhos já mostraram que ele é mais acurado na detecção da lesão primária do que o CT e a ressonância. Então, ele tem uma sensibilidade para detectar, para demonstrar a captação pela lesão primária perto de 100%, enquanto que o CT e a ressonância em torno de 85%. Existem limitações do CT, né, e da ressonância em lesões pequenas e também nos artefatos dentários. Eles atrapalham bastante para avaliar a lesão primária nesses métodos anatômicos. Enquanto que as limitações do PET estão relacionadas à dificuldade de dizer a profundidade da invasão, da lesão, e determinar a invasão de estruturas vizinhas. Por isso que ele não é muito bom
para o estadiamento T. Esse estadiamento T, na verdade, é melhor avaliado pela endoscopia com biópsia, né? Então a gente nem vai se preocupar muito com eles. Nosso problema, nosso papel vai começar aqui, no estadiamento M. Como eu já falei, ele é um importante fator prognóstico. E, atualmente, até o ultrassom com biópsia de agulha fina, de aspiração, tem se mostrado melhor que o CT e a ressonância. De toda forma, todos os métodos anatômicos dependem do tamanho do linfonodo e da forma do linfonodo. Então, a gente vai ter linfonodos acometidos de tamanho e forma normais. Por isso que agregar ao PET, o PET a esse estadiamento, traz aumento de sensibilidade e de especificidade. Uma outra coisa que é interessante quando a gente usa o PET nesse grupo de pacientes é que um dado importante é o valor preditivo negativo, né? Quer dizer, ou seja, se o PET disser que não existe metástase linfonodal, a chance de haver metástase é muito pequena, tá? Então, e isso só vai ser comprovado, né? A gente só vai achar falsos negativos em linfonodos muito pequenos com invasão microscópica. Agora, o valor preditivo positivo costuma ser menor, por causa de processo inflamatório que é muito frequente nesses linfonodos. Então, assim, como eu comentei, a gente tem fator falso negativo em função do tamanho do linfonodo, e outra coisa importante é o tamanho da invasão nodal. Às vezes você tem um linfonodo de 13 milímetros, mas a invasão do linfonodo é pequena, é de apenas 2 milímetros. Então, esse linfonodo também pode ser um falso negativo. A sensibilidade do método, então, está relacionada ao tamanho do linfonodo, é de praticamente 100% em linfonodos maiores do que 10 milímetros, entre 5 e 9 milímetros cai para 45%, e menor do que 5 milímetros fica próximo de zero. Então, o PET perde, né, para o anátomo patológico e até mesmo para o linfonodo sentinela, que vem sendo usado em alguns serviços. Apesar disso, o uso do PET-CT vai alterar a extensão da dissecção linfonodal que tinha sido planejada antes da realização do PET em até 11% dos pacientes. Para diminuir as chances de falso positivo, a gente pode usar alguns critérios, né? Esses autores sugerem, por exemplo, que quando um linfonodo tem uma captação muito menos intensa do que o primário ou das outras metástases, a gente já deve considerar a possibilidade dele ser um falso positivo. Isso não vale para linfonodos muito pequenos. Então, por exemplo, se tiver um linfonodo de 7 milímetros com SUV de 4, ele é muito suspeito, né? Ou mesmo um SUV de 3. Agora, se tiver um linfonodo de quase 2 centímetros com SUV de 3, então a gente já fica preocupado com a possibilidade dele ser apenas inflamatório. A presença de necrose, como eu falei, também aumenta a probabilidade de ser metastático. Linfonodos do nível 2, onde existe muito processo inflamatório, também a gente tem que estar atento com a possibilidade de falso positivo. E no câncer de cabeça e pescoço, a disseminação costuma ser contígua. Então, se você tem um linfonodo remotamente captante, por exemplo, lá no nível 7 ou no nível 4, e a lesão é lá na orofaringe, está poupando os outros níveis, é pouco provável, pelo menos é menos provável que ele seja realmente metastático. Então, aqui é um exemplo, né, de um paciente que tinha um linfonodo submandibular, né, do grupo 1B. Esse linfonodo tinha 7 milímetros, mas era facilmente identificável, tinha um SUV de 3,5. E aqui, então, apesar da captação não ser tão intensa assim, para um linfonodo desse tamanho, ele é altamente suspeito. E nesse caso, esse paciente ele foi biopsiado e realmente tinha invasão metastática nesse linfonodo. Uma questão difícil é o critério de interpretação. Como que você vai determinar que esse linfonodo é inflamatório ou é neoplásico, né? Isso não existe uma resposta na literatura e é bastante importante que quando a gente leia algum artigo, a gente procure o critério que o autor usou. Isso vai ser bastante importante para você entender por que a sensibilidade dele foi mais alta ou menor, né?
E muitos autores não deixam isso muito claro, porque é difícil mesmo, né? Alguns autores dizem assim, 3 observadores avaliaram os linfonodos e avaliaram que eles são hipercaptantes. Mas isso é muito ruim, né, do ponto de vista científico. Como é que eu vou reproduzir isso fora desses pesquisadores, né? Então, essa é uma questão ainda sem resposta, né? Alguns autores usam um critério visual, então eles acham que qualquer captação acima do fígado, por exemplo, deve ser considerada maligna, né, ou como provavelmente maligna. Outros autores usam um critério ainda mais subjetivo, que é assim, se o linfonodo tiver uma captação maior do que os tecidos ao redor. Isso aí também, né, qualquer captação a mais pode ser assim. E outros propõem um limiar de corte de SUV. Então, eles consideram positivo se for acima de 2,5 ou 3. E aí, de novo, a gente tem que ter cuidado e ver qual foi o protocolo de aquisição que ele usou. Porque se a gente pegar esse número que ele obteve num outro aparelho, tentar reproduzir no nosso aparelho, que usa um outro protocolo de aquisição, não vai funcionar. E aí, apesar disso, alguns autores já tentaram comparar se esse critério mais objetivo, com limiar de corte com SUV, é melhor do que o visual, que é daquele jeito completamente subjetivo. E eles mostraram, e tem uns 2 ou 3 artigos assim, que por incrível que pareça, a avaliação visual parece ter maior acurácia. Então, assim, o que é que eu posso sugerir para essa situação que não tem resposta, né? Eu acho que é aquilo que eu comentei. Se você vê um linfonodo já na aquisição padrão, você detecta o linfonodo, ele tem aqueles critérios, principalmente os critérios morfológicos, a gente pode ficar um pouco mais seguro de que ele é realmente hipermetabólico. Mas esses linfonodos de captação discreta, que eu vejo muito melhor na aquisição otimizada, eu acho que a gente tem que descrevê-los como equívocos mesmo, né? Que podem ser inflamatórios ou neoplásicos. Só que por conta do estadiamento que a gente discutiu aí, não é muito frequente isso ser relevante, né? Então, se ele já tem um linfonodo acometido, daquele lado, já tem um grupo de linfonodos acometidos, não vai fazer diferença saber se ele tem 5 ou 6 linfonodos. Então, a gente passa essa decisão para o oncologista. Se aquele linfonodo realmente tiver uma relevância, ele vai fazer um ultrassom e uma punção com agulha fina, que nessa região não é um procedimento complicado. Bom, para metástases à distância, que não é muito frequente nesse grupo de tumores, tem uma frequência entre 2% e 20%, a gente tem que lembrar de alguns conceitos, por exemplo, um fator de risco, né? Então, quanto maior o estadiamento N, maior a chance dele ter metástase à distância. Algumas localizações cursam com mais metástase, que é o caso da nasofaringe e da hipofaringe. E a gente tem que estar preocupado com isso realmente nos estadios clínicos mais avançados, 3 e 4. Então, assim, se você tem um paciente de estadio clínico 1 que veio fazer um PET pré-estadiamento por alguma razão, você encontra uma outra lesão hipermetabólica, você já tem que começar a pensar que isso talvez seja uma segunda neoplasia e não esteja relacionada a essa neoplasia que já tinha sido encontrada. Em termos de metástase de distância, como eu falei, o pulmão é o sítio mais comum. A gente tem que lembrar que o CT é melhor para micronódulos do que o PET. Então, às vezes, você vai ver nódulos ACT que podem representar metástase mesmo sem captação de FDG. E em linfonodos com mais de 10 milímetros, aí sim o PET pode ajudar a aumentar a especificidade do achado da tomografia. Então, de novo, existem vários trabalhos mostrando a superioridade do PET em relação ao CT para detectar metástases à distância. Isso leva à mudança de conduta e tem importância prognóstica, né? A sobrevida global tende a ser maior nos pacientes que não têm metástase à distância ao PET. Então, não dá para falar de todos os trabalhos, vou falar aqui do que eu achei mais importante, em que ele comparou o estadiamento convencional com CT e ressonância cervical e CT de tórax e o PET. E aí, o TNM, o estadiamento TNM, baseado nessas duas formas de estadiar, foi discordante em 43% das vezes, quer dizer, é bastante. Quando havia discordância, o PET tende a ter uma acurácia melhor do que o CT,
por conta da sua sensibilidade e principalmente do seu valor preditivo negativo maior. Ele leva a uma mudança de conduta em 14% dos pacientes, seja por detectar metástase à distância que não tinha sido vista, seja por alterar o estadiamento N num percentual um pouco menor. E é sempre importante a gente avaliar o risco de metástase pré-teste. Então, como eu tinha falado, você detecta um nódulo pulmonar FDG positivo num paciente com câncer T1N0, como a chance de metástase dele é muito pequena, é mais provável que essa lesão no pulmão seja uma segunda neoplasia ou um processo infeccioso do que realmente uma metástase. E isso muda bastante o tratamento desse paciente, né? De novo, a gente leva aquele critério de captação semelhante ao primário e o fato de que é incomum ter metástase em paciente que tem N0. Então, esse é um exemplo, né, de um paciente com CA de nasofaringe que frequentemente dá metástase, né? Quer dizer, não frequentemente, mas mais frequentemente do que os outros tipos, que tinha múltiplas lesões, metástases cervicais, né? E além disso, tinha metástases pulmonares, hepáticas e ósseas, né? Então, aqui e aqui no fígado também. Uma coisa interessante desse grupo de pacientes é que eles podem ter uma segunda neoplasia primária. Isso é especialmente verdade no grupo de pacientes que são HPV negativos, ou seja, aqueles etivistas e tabagistas, porque o tabagismo e o etivismo também é um fator de risco para neoplasias em outros locais do trato aéreo digestivo e no pulmão. Então, essa frequência de segunda neoplasia primária está estimada em cerca de 10% dos pacientes. Quer dizer, 10% dos pacientes que têm uma neoplasia de cabeça e pescoço pode ter outro local com uma segunda neoplasia primária. O PET, por exemplo, nesse artigo aqui, detectou isso em 6% dos pacientes, enquanto que a panendoscopia em 4,5%. Essa panendoscopia é aquela feita no centro cirúrgico, com anestesia geral, que o paciente então faz uma endoscopia digestiva alta, laringoscopia seguida de broncoscopia, quer dizer, é um procedimento invasivo, né, e complexo. Então, esses autores mostraram que a sensibilidade do PET para achar essa segunda neoplasia foi mais alta do que a da panendoscopia, e a gente só precisa se preocupar com o valor preditivo positivo, que é relativamente baixo em função dos falsos positivos por inflamação e hiperplasia linfóide. Então, esse é um exemplo lá do Sírio, né? Era um paciente que tinha uma neoplasia conhecida aqui na orofaringe, e aí, quando ele fez o PET para estadiamento, ele tinha também uma lesão na corda vocal, então era um segundo primário também do trato aéreo digestivo, e ele tinha um nódulo pulmonar, que também era captante. E aí a gente usou aqueles critérios que eu falei, né? Era um pescoço negativo, ele não tinha metástase linfonodal, então era pouco provável que era menos provável que aquele nódulo pulmonar representasse uma metástase de uma doença ainda inicial. E, na verdade, esse paciente tinha um terceiro primário, na verdade, né? Ele tinha duas lesões primárias, uma na orofaringe e outra na laringe, e outro no pulmão. Bom, e a gente vive essa era da importância da custo-efetividade. Quer dizer, não basta o método demonstrar ser bom, né? Se o método diagnóstico ele faz mais diagnóstico, isso não é suficiente. E alguns trabalhos se preocuparam com isso, né? Com essa questão. E eles se preocuparam com isso porque, apesar de todas essas vantagens que eu falei aqui para vocês, o PET não tem sido rotineiramente usado no estadiamento dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço. A alegação é que é um procedimento de alto custo, né? Apesar disso, ele tem sido recomendado em alguns guidelines para o estadio clínico 3 e 4, mas é sempre assim, ou pelo menos a maior parte das vezes, considerar o uso do PET, né? Raramente os oncologistas são muito enfáticos na necessidade de usar o PET no estadiamento. Mas, mesmo se a gente for avaliar a questão, for ficar restrito à avaliação de custo-efetividade, a gente vai ver que muitos trabalhos demonstram que o custo com o PET ainda é inferior, um pouco inferior, não é nada muito significativo, mas é inferior ao estadiamento feito sem PET. Isso se você não considerar os benefícios de ganho de sobrevida, porque tem alguns serviços, né,
que colocam preço também no ganho de sobrevida. Então, se você considerar o ganho de sobrevida, o método pode ser considerado até mais custo-efetivo que isso. Mas assim, aqui eu botei de uma forma didática, isso não é consenso, tem trabalhos também que mostram que incorporar o PET leva a aumento de custo. E é por isso que ainda há alguma resistência a essa incorporação. Uma aplicação bem interessante do PET, que eu acho, é na localização do tumor primário oculto. E o tumor primário oculto é aquele que não foi localizado pelos métodos convencionais de diagnóstico. E aí isso é um problema também, porque o que é método convencional de diagnóstico muda de autor para autor. Tem autor que considera a pan-endoscopia, essa que você leva para o centro cirúrgico, um método convencional de diagnóstico, com não sei quantas amostras de biópsia. Outros acham que não é, basta a nasofibroscopia. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que considerar também quando for comparar as taxas de detecção. Mas, enfim, é o primário que não foi localizado, apesar do paciente ter uma metástase comprovada histologicamente em pelo menos um linfonodo cervical. Cerca de 2 a 10% de todas as neoplasias de cabeça e pescoço são assim, elas não são o primário. Essa incidência está aumentando por conta da infecção pelo HPV, que, como eu falei, às vezes tem um baixo estadiamento T, mas já tem linfonodo. Então, é difícil achar o primário porque ele é muito pequeno. E embora seja possível tratar o câncer primário oculto, eles fazem um campo de radioterapia bastante amplo para tratar todo o trato aerodigestivo superior. Isso causa muita morbidade, né? Então, se a gente conseguir achar o primário oculto, eu vou conseguir dar uma terapia mais eficiente, com dose maior onde precisa e menos tóxica, diminuindo a extensão da cirurgia e da radioterapia. Essas metástases são mais frequentes nos níveis 2 e 3, são unilaterais na maior parte dos casos, e quando estão realmente na cabeça e pescoço, a maior parte das vezes estão nas tonsilas e na base da língua. Então aqui, se a gente somar os dois, dá mais de 80%. Menos frequentemente na nasofaringe, na hipofaringe e na laringe. E quando estão fora da região da cabeça e pescoço, em até 25, 40% dos casos são abaixo das clavículas, o principal sítio é pulmão. Mas pode ser também apresentações menos típicas de câncer de mama, de cólon, enfim, de linfoma, de tireoide. Bom, e como é que se lidava antes do PET com esse tumor primário oculto? Depois que fazia todos os exames aí, não se achava, se partia para biópsias às cegas, principalmente na base da língua e ao redor das tonsilas, onde a maior parte dos tumores está. Só que esse procedimento tem uma sensibilidade muito baixa, de cerca de 10% apenas. Então, se eu fizer aquela pan-endoscopia, eu consigo detectar cerca de 27% desses tumores primários ocultos. Né? E o papel do PET está avaliado por algumas meta-análises, né, que pegaram pacientes que já tinham feito, por exemplo, a pan-endoscopia. Então, vamos supor, é um paciente que já fez a pan-endoscopia, não achou o primário oculto, o PET tem uma taxa de detecção de 25, 30%. E alguns autores, então, passaram a se preocupar com formas de melhorar essa taxa de detecção. E aí eles passaram a propor o uso do PET-CT upfront, quer dizer, antes da pan-endoscopia. Por que isso é melhor? Porque ele já vai fazer a endoscopia direcionada a uma área suspeita. Então, eu faço o PET, por exemplo, detecto alguma área suspeita, mas eu não posso ser muito categórico porque tem muito falso positivo em função da inflamação. A pan-endoscopia com biópsia é direcionada para aquela área e aí eu tenho uma taxa de detecção um pouco maior. Além disso, o PET também pode detectar metástases à distância ou tumores sincrônicos ocultos em até 20% dos pacientes. A gente tem que lembrar que existem falsos positivos por conta do tecido linfóide no anel de Waldeyer. E um outro problema, e uma outra vantagem de fazer o PET antes, é que os locais que foram biopsiados na pan-endoscopia passam também a ter um processo inflamatório e serem locais de falso positivo. Uma outra questão, quando a gente olha a taxa de detecção ali em torno de 20%, 25%, 30%, parece baixa, né? Só que cerca de 60% desses tumores nunca são detectados no acompanhamento dos pacientes por nenhum método. Né? Acredita-se que esse percentual seja por conta de regressão espontânea da lesão
ou então por destruição do tumor por mecanismos imunes. Então, isso não seria, na verdade, um falso negativo do PET, né? Ele não detectou porque o tumor, de alguma forma, deixou de existir. Se a gente excluir esse percentual, aí a gente vai ter uma sensibilidade em torno de 90%. Os falsos negativos, né, que seriam esses 10%, estão relacionados a neoplasias muito bem diferenciadas, muito pequenas ou próximos a locais de intensa captação fisiológica. Então aqui a gente tem um exemplo de um paciente que tinha uma metástase aqui no linfonodo cervical, que não tinha sido achado primário, e aí a gente viu aqui um discreto abaulamento do seio piriforme à direita, mas que tem um aumento muito significativo do SUV. E esse paciente, então, tinha o primário aí. Esse é um outro caso em que é uma assimetria mais discreta, a gente descreveu, mas temos receio que isso seja um falso positivo, né? Pode ser só um processo inflamatório, mas como não tinha nenhum outro achado, esse local passou a ser o mais suspeito. Nesse caso, era realmente o primário, mas já aconteceu da gente determinar uma área suspeita e não ser, né? Então, isso é uma situação que a gente vai ter que conviver mesmo. O PET também pode ajudar no planejamento da radioterapia, principalmente porque a cirurgia e a radioterapia são pilares do tratamento dessa neoplasia. A radioterapia curativa, né, busca a preservação funcional e poupar o paciente da cirurgia, mas para isso eu preciso determinar de forma acurada o que é realmente doença, né? Para que eu dê uma maior dose ao tumor e poupe os tecidos normais da radiação. O CT tem aquelas limitações próprias dos métodos anatômicos e tem uma variação grande em intra e interobservador. Para a gente entender um pouquinho isso da radioterapia, precisa revisar alguns conceitos, né? Eles usam esses volumes aqui, o GTV, que é o Gross Tumor Volume, que representa o tumor primário e, no caso de cabeça e pescoço, os linfonodos cervicais acometidos. Esse volume é determinado pelo exame clínico, por biópsia e por métodos de diagnóstico por imagem. Em seguida, a gente tem o CTV, que é o Clinical Target Volume, que acrescenta uma margem ao campo de radioterapia de potencial disseminação microscópica. Então, eles aumentam um pouquinho o campo, sabendo que pode ter invasão microscópica que não foi vista nos métodos convencionais. Aí, para chegar ao PTV, eles dão uma margem de segurança por erro de posicionamento ou motilidade interna dos órgãos. E o PET tem sido usado nessa circunstância por ter uma sensibilidade superior e adicionar informações metabólicas, né? Criando o que alguns autores propõem de BTV, né? Que seria o volume alvo biológico. Para isso, a gente coloca o paciente nessa maca, que é uma maca reta, que é a mesma que é usada na radioterapia, então isso faz com que o posicionamento seja mais reprodutível, com uma máscara de fixação que é feita sob medida para o paciente, que é a que ele vai usar quando for fazer a radioterapia, né? E, em geral, a incorporação do PET leva a uma redução desse volume a ser tratado, principalmente porque os linfonodos aumentados ao CT podem não apresentar captação de FDG. Como o valor preditivo negativo é alto, eu posso considerá-los como provavelmente livres de doença e tirar esses linfonodos do campo. Mas algumas vezes ele aumenta o GTV por causa de linfonodos normais ao CT que captam FDG. E assim, os estudos já mostraram que a incorporação do PET leva a alteração significativa, né, mais de 25% do tamanho da área a ser tratada. Uma controvérsia aqui, e é o motivo pelo qual o método não está ainda incorporado completamente ao planejamento da radioterapia, é que nível de janela a gente vai usar para delimitar esse GTV, né? Então, de novo, se testa o SUV fixo, por exemplo, 2,5, versus limiares de 40% a 50% do SUV máximo da lesão. Tem outros autores que propõem também uma relação entre a lesão e o tecido adjacente. Então, por isso, a gente pode ter todas essa variação no GTV, né? Aqui é o GTV calculado pelo CT, que era de um tamanho. Aí, se eu usar o fixo, por exemplo, nesse caso aqui,
vai dar um GTV muito maior, que está claramente pegando áreas de captação fisiológica, então não dá para usar o fixo em cabeça e pescoço. E aí você tem o método visual, o método de limiares, né, de 40% e 50%. E sempre isso vai levar a tamanhos diferentes de GTV. Por conta dessa controvérsia, é que ele ainda tem alguma resistência ao uso do PET no planejamento de radioterapia. Mas lá no Círio, por exemplo, a gente vem usando em pacientes selecionados e isso tem contribuído para o controle dos pacientes. Uma outra questão é do uso do PET na avaliação à terapia, né? Antes de ter o PET, quando você fazia químio e radioterapia pré-operatória, você levava todos os pacientes com esvaziamento cervical. Isso resultava em 40% das vezes em que só 40% das vezes tinha doença residual, quer dizer que em 60% das vezes você fez um esvaziamento inútil. Então, a tendência atual é limitar a dissecção se houver massa residual FDG positiva, né? Então, mesmo que o CT seja positivo, se for FDG negativo, alguns serviços já não fazem mais o esvaziamento. Isso leva a uma série de benefícios, né? Maior qualidade de vida, redução de custo e de morbidade. E isso leva em consideração esse achado consistente de alto valor preditivo negativo. Aí a gente vai ver diferentes trabalhos que avaliavam de forma tardia, quer dizer, 4 a 6 meses depois do tratamento, ou mais precoce, por exemplo, 8 semanas. E esse resultado é bastante consistente, né? Um alto valor preditivo negativo. O valor preditivo positivo é menor, né? Às vezes não tão baixo quanto esse aqui, mas sempre menor, por conta de inflamação que acontece nessa região cervical. Uma coisa interessante é que, por exemplo, 27% dos pacientes que têm resposta completa ao CT, eles progridem se não for feito a dissecção, enquanto que isso acontece com apenas 7% dos pacientes que ficaram com PET negativo. Então, isso tem sido realmente uma tendência. O problema é que o momento ideal para fazer essa avaliação ainda não está definido. Tem alguns conceitos, que, por exemplo, no primeiro mês após o tratamento, após a radioterapia, a gente vai ter falsos negativos, ainda porque não deu tempo da doença voltar a crescer, a doença residual microscópica, e falsos positivos pelo processo inflamatório. Então, um mês parece ser pouco, né? A maior parte dos serviços tem recomendado pelo menos 3 meses. Mas os cirurgiões não gostam muito desse período, porque depois de 4 a 8 semanas você já tem fibrose por conta da radioterapia e a cirurgia fica mais difícil. Então, eles preferem que você faça uma avaliação antes dos 3 meses, né? Então, algumas vezes a gente é obrigado a avaliar assim. Esse é um exemplo de um paciente que respondeu bem, né? No pré-tratamento tinha uma metástase bastante captante. Após o tratamento, essa captação não está mais presente. No acompanhamento, o papel do PET aí, a gente vai discutir aqui um pouco. É importante detectar precocemente a recorrência, porque isso possibilita ainda uma cirurgia de salvamento. Os métodos convencionais, eles têm muita dificuldade nesse tipo de paciente, porque eles têm uma morfologia já muito alterada pelos tratamentos. Então, é difícil para o CT e para a ressonância achar a recorrência. Isso tem importância prognóstica, porque se eu detectar a recorrência de forma precoce, eu tenho um melhor índice de sobrevida do que se eu demorar para detectar a recorrência. Então, o que esses autores fizeram? Eles seguiram os pacientes 3, 6, 9, 12 meses após o tratamento. Mas só pacientes de estadio clínico mais avançado, né? Aqueles que têm maior risco de ter recidiva e metástase à distância. Eles acharam um percentual expressivo de recidiva e também de segunda neoplasia. E o PET teve uma performance melhor do que o CT e do que o exame físico, né? De novo, mantendo um valor preditivo negativo alto. Alterou a conduta em muitos pacientes, mas teve esse problema do falso positivo que a gente já tinha comentado. Então, a necessidade de usar PET-CT de rotina para acompanhar esses pacientes ainda está em debate. Algumas coisas a gente já sabe, né? Usar rotineiramente em pacientes de baixo risco, com resposta completa ao tratamento, certamente não está indicado. A gente deve considerar o uso em pacientes de alto risco, aqueles de estadio 3 e 4,
por causa da maior sensibilidade do PET ao exame físico. E uma coisa importante é que a maioria das recorrências nesses pacientes acontecem até 1 ano de acompanhamento. É pouco provável que ele venha a ter uma recorrência mais tardia do que isso. Aí, esse autor aqui fez uma coisa interessante, né? Mostrou uma coisa interessante. A biópsia é um problema também, porque esse paciente vai ter inflamação pós-radioterapia, muitas vezes eles ficam com ulceração de mucosa como sequela da radioterapia, então é difícil achar o local da biópsia. Aí o que ele fez? Ele pegou um grupo de pacientes que já tinham feito a radioterapia com intenção curativa, que passaram a ter sintomas de recorrência e tinha laringoscopia normal. Aí eles fizeram então uma biópsia desses pacientes, né? E eles viram que mesmo em pacientes que depois tinham recidiva, só em cerca de 50% a primeira biópsia foi positiva. Nos outros 50% foi preciso fazer várias tentativas até achar histologicamente a recorrência. Isso leva a um atraso grande no diagnóstico e no tratamento. Então, por isso que ele acha que introduzir o PET nesse grupo de pacientes que têm sintomas de recorrência é bastante importante, né? Se o PET for positivo, isso não garante que o paciente tenha doença por causa daquela questão da inflamação, né? Então, de 18 pacientes que tinham PET positivo, 9, o anátomo patológico era negativo, e o PET se tornou negativo no segmento, mas 6 dos outros 9, o anátomo patológico demonstrou a recorrência, né? Então, o que eles propõem ali? É que você faça o PET, considere o PET nos pacientes com estadio clínico alto. Se o PET for positivo para alguma área, ela deve ser considerada suspeita. E mesmo que a primeira biópsia dê negativo, esse paciente deve continuar sendo seguido, porque é difícil a biópsia achar o local da lesão. Então, eles consideram que aí você deve continuar acompanhando o paciente até que o PET fique negativo ou até que ele passe 1 ano de segmento, porque aí a recorrência fica mais difícil. E obrigado aí pela atenção.